Boa noite, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Meus amados, chegou o momento de mais uma caminhada, de mais uma jornada, né? E nessa noite chegou o momento de nós se alimentar desta palavra, uma palavra que nos tira do engano, uma palavra que nos mostra até onde nós já caminhamos, né? Mostra a diferença de quem está na graça, de quem não está na graça. Quem está na graça, isso não quer dizer que nós caminhamos 2000 anos, estamos adiantados. Quem não vive em graça, está 2000 anos atrasado. Então eu quero chamar a atenção de vocês hoje para esse tema, para juntos nós chegarmos a uma conclusão, né? Então eu vou pedir para você acompanhar comigo, com a sua Bíblia aberta e a sua mente, né? Isso é o mais importante, que a mente esteja aberta. Então eu vou pedir para você abrir o tema, eu vou falar o tema primeiro. O tema é os 7 flagelos de Deus, ou talvez na sua Bíblia, dependendo do tempo dela, da tradução dela, esteja como 7 taças. Amém, meus amados? Então, e para isso eu pedi para você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 16. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, né? Tanto no Facebook, no YouTube também. Eu pedi para você se inscrever neste canal lá no YouTube, Ed em Nova Aliança. E no Facebook, Ed do Teclado. Então se inscreva nesses dois canais, para que essa pessoa, essa mensagem que nós vamos ler hoje, essa ministração, ela venha chegar aos ouvidos de outras pessoas que têm interesse de andar em graça. Não é o que nós vamos aprender hoje, não é para quem não tem interesse, é para quem tem interesse. Então, se você não tem interesse, vá assistir novela, lá está passando Rei do Gado, né? Melhor do que você ficar perdendo seu tempo. Então, abra a sua Bíblia. Eu agradeço também a todos que têm se inscrito lá no meu canal no YouTube, né? E aqueles que vão se inscrever. Então, para acompanhar comigo, vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 16, e vamos começar do versículo 1. Versículo 1. Vou pedir que você preste muita atenção. Versículo 1. Ouvi, isso é João, né? É João na ilha de Patmos. Acho que qualquer pessoa, até mesmo os que não são religiosos, tem esse entendimento que João, nesse evento aqui, João estava preso na ilha de Patmos. Então vamos trazer esse entendimento aqui, vamos ver se nós conseguimos chegar no entendimento. Ouvir, olha a palavra, ouvir, ele não vai ouvir, ele não vai, aqui ele está dizendo eu vou ouvir, eu ouvirei, eu vou ouvir. Ou então ele não está dizendo aqui, vocês vão ouvir. Ele está dizendo que eles ouviu já no pretérito presente do passado, porque eles passaram 2000 anos. Então há 2000 anos atrás, né, ou quase 2000 anos atrás, apóstolo João na ilha de Patmos já está confirmando, eu vi, ou seja, eu ouvi. Ele não está dizendo que vai ouvir um dia, quem sabe, daqui a 50 mil anos, né? Porque os futuristas, eles futurizam, pega essa palavra que foi escrita há quase 2000 anos atrás, aí futuriza para os dias de hoje, aí vira uma bananada, né? Bananada com prego, não desce na garganta de ninguém essa bananada. Bananada com prego não dá para descer. Então, João está confirmando, ouvir. Amém, meus amados? Entendemos isso? Ouvir. Ele não vai ouvir, ele
ouvir. Então alguém fez ele ouvir já 2000 anos atrás. Ouvir vinda, olha de onde veio a voz. Presta atenção, meus amigos. É isso que eu encarecidamente, eu peço que você preste atenção no que você está lendo. Veja da onde está vindo a voz. Ouvir vinda da onde? Do santuário. Do santuário. O santuário, nessa época de João, no tempo de João aqui, alguém pode me dizer onde que era? Não precisa coçar a cabeça, basta me dizer onde que era. O santuário era o templo em Jerusalém. Aí outra pergunta eu quero fazer. Cadê o santuário? Há 2000 anos se passou e cadê o santuário? Não existe. Mas dizem por aí que lá em Israel eles vão construir o terceiro templo. Pode construir o templo que eles quiserem. Eles não estão com... Se tiver dinheiro, né? Se tiver dinheiro, pode construir o templo que eles quiserem. Dinheiro eu sei que eles têm. Mas para Deus não conta. Porque para Deus o que conta é que nós somos o santuário dele. Não é mais um templo de pedra. Nós somos o santuário de Deus. Então pode construir quantos templos quiserem, aonde quiserem. Para Deus não vai fazer diferença. Me faz lembrar de Abraão, né? Que Deus falou, quando Deus pediu para Abraão sacrificar o quê? O seu único filho. Mas era um filho só que Abraão tinha? Não, Abraão, nesse evento, que até o evento que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu único filho, Abraão tinha mais filho, tinha Ismael. Mas para Deus só contava quem? Isaac. Ismael não contava. Então pode fazer, se tiver dinheiro, faz no Brás, faz na China, no Japão, no Israel. Vocês podem fazer. Vocês não são proibidos de fazer. Só não conta para Deus. Né? Deus não vai contar com isso. Porque o que Deus conta é que nós somos o templo dele. Então essa é um mistério que nós temos que entender. Que João, ele está dizendo eu ouvi, ele não está dizendo ouvirei, né? E está dizendo vinda do santuário que não existe mais. Porque o santuário, ele caiu no ano 70. Então não existe mais santuário. Ele viu do vindo do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos. Eu não posso afirmar isso aqui, desses 7 anjos, né? Mas se tratando do santuário, que era o templo lá em Jerusalém, e o templo lá era ministrado por sacerdote, e anjo, quando a palavra fala anjo, está falando de pessoa, é uma pessoa encarnada, né? Apareceu anjo para Abraão, apareceu anjo para, se não me engano, para Josué, apareceu anjo apareceu em várias passagens da Bíblia. A Bíblia fala que o anjo apareceu como uma pessoa. Então, quando se fala de anjo, estamos falando de pessoas, né? Uma pessoa, um anjo encarnado, né? Com corpo, um anjo com corpo. É isso que eu quero dizer. Um anjo com corpo, né? Tanto é que os anjos apareceu para Abraão. A primeira coisa que ele fez foi mandar matar um boi para dar de comer os anjos. Né? Bem, então, isso não está escrito, isso é uma intuição minha, que fique bem claro isso, né? É minha, essa intuição é minha. Eu creio que está falando de sacerdotes. Esse sacerdote que ministrava o templo. Que a voz, sim, a voz está dizendo que vem do templo. E quem ministrava o templo? Os sacerdotes.
grande voz vindo, dizendo aos 7 anjos, ide, né? Derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então, nós estamos entendendo aqui que esse anjo está mostrando para João um julgamento. Alguém ia ser julgado aqui. O anjo está mostrando, ó, das 7 cóleras. 7 cóleras, 7 flagelos, que nem eu pus o tema, né? Um 7 flagelos que dá na mesma coisa. Então, o João está dizendo, está mostrando que, ó, vai acontecer. Eu vi, ó, vai acontecer o julgamento, o juízo. Vamos ler o versículo 2, que nós vamos ler até o 6. Versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça, né? A sua taça, o seu julgamento, aquilo a quem ele estava encarregado a fazer. Se nós pegar, se nós com muita clareza, assim, com muito, como é que eu quero dizer, cuidado do que nós estamos lendo, nós vamos ler essa mesma passagem aqui com outros personagens. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, né? Com outros personagens, mas é o mesmo julgamento, é o mesmo juízo. Está entendendo, meus amados? Então nós temos que ficar, quando lemos esse livro do Apocalipse, que prende, né? O povo usa, os pastores usam para prender o povo dentro de um local chamado igreja. Então o povo futuriza a palavra, aplica na igreja e a igreja fica com medo. Não consegue mais sair dali, porque se sair dali vem mais 7 demônios. Pronto, quem vai sair? Se com um só a vida já está difícil, imagina com mais 7. Eu aqui mesmo, a geladeira tem dia que eu não vejo nada, mas só água na geladeira. Agora imagina com 7 demônios para devorar o que eu tenho na minha geladeira. Não tem, que nem diz o ditado, não tem demônio que aguente uma coisa dessa. Primeiro anjo derramou a sua taça pela terra, né? Essa terra aqui, quando se vê falar em terra na Bíblia, está falando de Israel. Tem essa palavra terra na Bíblia, ela só é dirigida a 2 personagens, né? A terra de Israel e o povo de Israel. Os judeus, né? Como judeus, os judeus. Terra como Estado de Israel e terra como judeu, não é como gentil. Quando aparece para falar do gentil, a palavra vem interpretada como água ou mar. Aí está se falando de gentil. Bem, aí está dizendo, derramou a sua taça pela terra e os homens portadores da marca da besta. Presta atenção, meus amados, que aqui tem mistério. Os homens da marca da besta. Então, é mais um personagem aqui que se aplica na igreja para pôr medo na igreja. Esse livro do Apocalipse aqui é só chicote, não. É só chicote. Aqui não tem bênção, é só chicote. Então eles usam de tudo para pôr medo na igreja. A meta dos pastores é pôr medo na igreja, é intimidar a igreja, deixar a igreja na mão deles. Vamos lá que essa besta aqui, a primeira besta que nós estamos lendo. Eu acho que hoje só vamos falar nessa besta aqui. Tem outras bestas, mas eu quero que você me entenda essa besta aqui. Esse livro aqui, ao contrário que a igreja romana, Jerônimo, né, diz que esse livro foi escrito no ano 95, primeiro que no ano 95 não existia mais templo. Então como é que João ia ouvir uma voz? Que santuário é esse? Que João estava ouvindo essa voz vinda do templo, se o templo não existia, se esse livro fosse escrito no ano 95. Então a primeira queda já está aí,
jogado por terra esse negócio de que esse livro foi escrito no ano 95. Então esse livro foi escrito por volta do ano 67 até o ano 82, 81, 82. Porque quem prendeu João lá foi Nero. Nero, ele morreu no ano 68. E quem entrou no lugar de Nero? Vespasiano. Vespasiano mandou soltar João. Então João no ano 80 ele já estava solto. João só estava preso na ilha de Pátimo para ser testemunha do que ia acontecer até o ano 70. Estava acontecendo e a finalização de tudo que ia finalizar até o ano 70, que foi com a queda do templo e Jerusalém posta a fogo, né? Virou um braseiro aquilo lá. Então João estava preso lá, guardado até mesmo por uma profecia, que a profecia dizia, né, que João ia ver a volta de Jesus, que não era em carne, era poder nas nuvens, que o sacerdote entendeu direitinho quando Jesus falou que voltaria nas nuvens. O sacerdote rasgou as suas vestes e dizendo: nas nuvens só Deus. Tu é um judeu comedor de feijão, bebe vinho com o povo aí. Nas nuvens só Deus. Mas o sacerdote entendeu o quê? Que ele vinha com poder só Deus. Ele não estava dizendo que ia voltar com couro nas nuvens, não, ia voltar com poder. E a história conta que no ano 70, ainda no ano 70, Jesus voltou no ano 70, né, no mês de agosto. Então, no princípio do ano 70, um cometa grande rodeava, tipo uma espada. Às vezes eu costumo dar um exemplo de uma espada que eu tenho aqui, mas está meio longe, não dá para me pegar não. Então, um cometa grande, tipo uma espada grande, e uns cometas pequenos, né? Que se referia-se aos anjos, que ele vinha nas nuvens, com poder nas nuvens, e com os anjos nas nuvens. Porque Jesus de Nazaré, ele era judeu que cumpria a lei. A lei era ministrada por anjo, a graça não. A graça ela é ministrada por o Espírito Santo, é quem ministra a graça de Cristo. Então, meus amados, está aqui, já caiu por terra a data desse livro que não foi escrito no ano 95. Tudo isso é uma mentira da igreja romana. Caiu por terra aos homens portadores da marca, da besta. Quem era? Quem foi que colocou, né? Quem foi que colocou João lá na ilha de Pátimo? É o que eu acabei de falar, né? Como é que chama? Ixi, agora escapou, voou. Nero pôs João lá. Quem é essa besta aqui? É Nero. É Nero que é essa besta. A marca da besta, que nem diz os crentes, que é o chip. Na Bíblia não tem a palavra chip em lugar nenhum. Né? Mas os crentes estavam uma facilidadezinha, né? Uma bola ali, uma bola por lá. E assim eles vão levando com a barriga. Então, chip não tem na Bíblia. A marca da besta seria o nome de Nero em grego, em algarismo no grego. No grego. Tem algumas versões que no nome de Nero, no grego, daria 666. E quando muda para o latim, que já é uma outra língua, dá 618. Então a mudança é essa. Mas como essa besta aqui no tempo de João aqui era Nero, então era Nero. Foi Nero quem fez uma moeda com a marca dele. E quem não tinha essa moeda não comprava e nem vendia. Isso até está em outro detalhe, em outro vídeo aí. Eu só não era nem para falar desses detalhes todos aqui, porque a nossa objetivo aqui
fazer que você entenda que essa palavra não foi escrita nessa madrugada, foi escrita há quase 2000 anos atrás, e essa palavra, ela tem endereço e destinatário, ou seja, ela tem remetente e destinatário. Então a palavra que não é para nós, a palavra João está mostrando para os judeus, está vendo lá no meio um juízo que ia acontecer ali. O epicentro dessa história é Jerusalém, não é a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, é Jerusalém. Como se pode trazer uma palavra dessa para os dias de hoje e fazer a igreja esperar que vai ser julgada, meus amados? Como se pode fazer isso? Vamos continuar, porque nós vamos ler até o versículo 6. E nós estamos apenas no 2. A marca da besta e adoradores. Nero queria que o povo adorasse ele. Adoradores da sua imagem. Então tudo isso quem criou foi Nero. Criou a moeda, Nero criou a imagem dele, que era para o povo adorar ele, a imagem dele, né, como se fosse um Deus, da sua imagem. Sobrevieram úlcera maligna. Quem foi que morreu de úlcera? Não foi Nero. Vou dizer logo que não foi Nero. Quem morreu de úlcera foi um outro imperador lá antes de Nero, bem antes de Nero. Acho que era... A turma costuma dizer Herodes, mas não, Herodes não é o nome de uma pessoa. Herodes é um título. É como se fosse aqui no nosso no Brasil, seria presidente. Então o nome Herodes não é o nome de uma pessoa. Herodes é o nome de um título. Por isso que você vê várias passagens aqui no Novo Testamento, na Bíblia, Apocalipse, nos outros livros, a palavra Herodes aparecendo em vários lugares, em diferentes épocas. Por quê? Herodes não é o nome de uma pessoa, é o nome de um título. Amém? Agora, o nome desse imperador que antes de Nero, que morreu comida desses bichos aqui, agora me falha a memória. Mas você procura aí na história que você vai entender, vai achar. Ele foi comida de bicho. A sua imagem sobreveio úlcera maligna e perniciosas. Versículo 3. Derramou o segundo anjo, né? Aqui não está aí anjo, mas é o segundo anjo. A sua taça no mar. E esse se tornou como sangue. Aonde se vê essa passagem? Lá no Egito. Então você vai começando a entender aqui que João, através daquele juízo que ia acontecer em Jerusalém, não era na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, era em Jerusalém. Então, o que João está vendo ali é João está fazendo aqui uma narrativa, né, do julgamento que ia acontecer em poucos dias, né, na época deles, e ia derramar sangue, né, ia acontecer um derramamento de sangue, se tornar sangue. Jerusalém foi morto dentro da cidade de Jerusalém e fora da cidade de Jerusalém. Foram mortos aproximadamente, conta a história, aproximadamente uns 2 milhões e pouco de pessoas foram mortas. A espada, outros queimados, outros de fome, mas o sangue se refere aos que foram mortos à espada. Em sangue, como de mortos, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então João está fazendo uma ilusão aqui, o anjo está mostrando para João
uma ilusão ia ser um tipo de um julgamento, né? E uma pessoa ia estar julgando. Você vê que ia haver um julgamento, uma pessoa vai julgar. Mais na frente você vai entender. Uma pessoa vai julgar ali. E não era a cidade santa maravilhosa, era Jerusalém, né? E o anjo está mostrando uma ilusão da história que João já conhecia da passagem do Egito, né? Versículo 4: derramou o terceiro a sua taça nos rios. É uma ilusão do que já tinha acontecido, era algo novo. Uma ilusão do que já tinha acontecido. Não tinha nada, algo novo. Apenas ia acontecer um julgamento, um juízo. Ia ocorrer ali em Jerusalém. Mas o anjo está mostrando para João, fazendo uma referência daquilo que já tinha acontecido, né? Era apenas uma referência do que aconteceu no Egito. A sua taça dos rios e as rãs, fontes das águas, e se tornaram em sangue. 5. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo. Olha a palavra na frente aqui, eras o santo. Então, João está mostrando aqui quem era. O João está nesse versículo, nessa metade do versículo 5 aqui. João está se referindo à pessoa de Jesus, né? Que ele era justo, que era e é justo, né? Na época passada, presta atenção, meus amados, na data do livro. Isso não foi escrito nessa madrugada. Justo e que eras. Então, está se referindo ao tempo que Jesus passou pela terra e agora ele está voltando a julgar o povo de Israel do jeito que ele prometeu. Era santos, pois julgaste, olha a palavra, julgaste, não vai julgar. Eles já estavam, o povo de Jerusalém, o povo judeu, né, o povo de Israel, já estava julgado. E aconteceu o quê? Ia acontecer a sentença. O julgamento já tinha acontecido. Eles iam passar pela sentença. Pois julgaste estas coisas. 6, vamos ler até o 6. Porquanto derramaram, presta atenção, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Quem foi, lá vem a pergunta, quem foi que derramou esse sangue? Foi nós aqui do Brasil? Foi da China? Foi do Portugal? Não, foi de Israel, o povo judeu. Você vê que a palavra está bem clara aqui, que a igreja de Cristo não tem nada a ver com isto. O julgamento era para o povo de Israel e aconteceu. Sangue de profeta também, ao juízo, eles derramaram o sangue dos profetas, né? Dos santos e de profeta, assim como eles derramaram o sangue, ia acontecer com eles. O sangue deles ia ser derramado. É o que está escrito aqui. Mas o povo, o sistema religioso, não quer ler Bíblia. Quer acreditar em ciência. Mas a Bíblia não é ciência. Aqui não tem lugar para a ciência. Aqui tem estudo para você ler e prestar atenção no que você está lendo. O sangue dos profetas também sangue lhe tens dado a beber. Então o juízo ia acontecer, mas não acabou não. São dignos, dado a beber, são dignos o quê? Disto. Vocês judeus, vocês hipócritas, vocês são dignos do sangue que vocês vão beber. Vocês vão passar por isso, vai ser derramado de vocês.
porque vocês derramaram o sangue dos santos dos profetas. Eu vou ler o versículo 7 para não ficar separado aqui. Ouvir, olha, de novo a palavra ouvir, não vai ouvir. Aí aparece essas pessoas que estudaram, é uma vergonha para mim. Estudaram 5, 6 anos de teologia e não sabem nada disso, né? Eles ficam falando eles ficam falando de heresias, se chama? Nem sei, nem pronunciar essa palavra, né? E eles não fazem essa heresias do que estão lendo. É uma vergonha a pessoa que estudou para isso. Agora eu sou obrigado com a primeira série da minha cara a tapa aqui e me chamaram de Satanás. Você é um Zé Pilintra, você é um Saci Pererê. Isso não é assim. Mas a palavra está escrita aqui. Ó. Eu só estou lendo e a palavra está clara. É só ler e não futurizar a palavra. Porque a palavra não foi escrita nessa madrugada e a palavra tem remetente e destinatário, que era o povo de Israel. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas vai falar mais sobre isto, né? Lucas capítulo 11. Capítulo 11, no versículo 49, do 49 ao 51. 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus. Quem foi que disse? Foi o pastor que estudou teologia, estudou ciência, ou foi a sabedoria de Deus? Foi a sabedoria de Deus. Envializei profetas e apóstolos, e alguns deles não eram todos, né? Porque João ficou de fora disso aqui, mas o resto foram todos mortos. Alguns, profetas e apóstolos, alguns deles matarão e a outros perseguirão. 50, para que olha a palavra. Então, quando acabar, ele ainda diz que fizeram teologia, estudaram heresias. Olha a palavra, versículo 50, a bomba. Isso é uma bomba, eu vou pôr fogo no estupim. Para que desta geração, é desta geração que eles viviam há quase 2000 anos atrás, ou seja, a primeira geração cristã do mundo. Era desta geração que eles viviam, ou é da 20, porque já de lá para cá já se passaram 21 gerações. 21 gerações já se passaram. Então, ele está falando desta geração que eles viviam, ou das futura de uma coisa, num tempo incerto, que ninguém sabe quando isso vai acontecer. Não, ele está dizendo aqui, ó, desta geração. Então, se ele não voltou, e nem aquilo lá era para o povo de Israel, era para o mundo inteiro, o mundo global, então ele é um puta do mentiroso. E o que é que eu estou fazendo aqui? Pregando palavra de um mentiroso? Não, mentiroso, esses cães gulosos aí, que fizeram teologia não para levar o povo ao conhecimento de Deus, mas para enganar a igreja. Enganar a igreja e fazer o povo sustentá-los eles, dar estudo para eles e suas famílias, para o povo pagar viagem para eles ir para Israel e para outros países aí do mundo, conhecer o mundo. Ou seja, falando o moral da história, fazendo o povo de trouxa. Desta geração, não é das futuras, é desta geração.
Uma geração tem 70 anos. Ele voltou exatamente no ano 70. Porque tinha que se cumprir já a profecia. Isso aqui era uma profecia. Então, se ele não voltou, uma profecia furada aqui, uma grande mentira. Desta geração, se peça contas daquele povo lá, desta geração, ele vai pedir conta daquele povo naquela geração, na geração do ano, entre o ano 66 até o ano 70, contas foi pedida, foi pago com sangue, com o mesmo preço que eles tiraram as vidas dos profetas e dos apóstolos, eles iam pagar também. Amém, meus amados? Com sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Presta atenção. Desde a fundação do mundo. 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de quem? De Zacarias, o último profeta que foi morto. O sangue de Zacarias que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Onde foi que Zacarias foi morto? Zacarias não foi morto dentro do templo. Zacarias foi morto na imediação, no átrio do lado de fora. Zacarias foi morto. Pois, está certo o que está escrito aqui? Tá. E por que os teólogos não veem isso aqui e ensina direito à igreja? Eles são bestas, né? Trazer entendimento para a igreja, para elas não dar mais dinheiro, não dar mais dinheiro para eles viajarem, vivem com medo do monte, só comer picanha, o dinheiro dos trouxas. Até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Onde era a casa de Deus nessa época? Em Israel. E cadê a casa de Deus? Não existe mais. Quem é a casa de Deus hoje? Somos nós. A casa de Deus, sim, está afirmando aqui, sim, eu vos afirmo. Isso não é mentira, isso é verdade. Isso se torna uma mentira na boca desses pastores, desses cães gulosos. Entre o altar e a casa de Deus, eu os afirmo, contas serão pedidas a esta geração, não é as futuras, é a esta geração. A primeira geração que eles viviam, a primeira geração cristã que eles viviam. Vamos ler o 52? Não. Eu vou ler para não deixar solto aqui. Ai de vós, intérpretes da lei. Quem era que interpretava a lei? Os fariseus, os escribas e os fariseus. Ai de vós que interpretais a lei, porque tomaste a chave da ciência. Olha, tem uns cães gulosos aí que eu não vou falar o nome, que eu não estou aqui para falar o nome de ninguém. Tem uns cães gulosos por aí que tomaram a chave da ciência e em nome dessa ciência está arrastando multidões. Está arrastando multidões não para o inferno, que inferno não existe. Está arrastando multidões para o cárcere deles, para que eles venham sustentar esses vagabundos que não querem trabalhar. Querem viver às custas dos inocentes que não entendem da palavra de Deus, do que está escrito. Chave da ciência, contudo, vós mesmo não entraste, vós mesmo, era assim, os escribas, os escribas, eles interpretavam a lei, mas ele não cumpria. É o que ele está dizendo aqui, está certo o que está escrito aqui, está certinho. Né? O que está dizendo aqui, cadê? Contudo, vós mesmo não entraste e impediste os que estavam entrando. Estava entrando.
entrando. Você vê que a palavra, meus amados, não é os que vão entrar futuramente num tempo incerto, é os que estão entrando há 2000 anos atrás. Isso é uma vergonha para esses cães gulosos que enganam o povo de Deus. Abra sua volta lá. Nós já lemos, né? Eu até pular, nem vou pular para nós ganhar tempo. Eu ia pedir para você voltar o versículo 6 do Apocalipse, do 16, versículo 6, né? Que é a confirmação de tudo que nós já lemos aqui. Então, para nós ganhar tempo, vai em Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15, versículo do 1 ao 7. Vi, olha a palavra, vi, ele não vai ver, João estava vendo. Então, se isso aqui fosse para os dias de hoje, João estava, o anjo estava falando para João, você virá, você vai ver um certo tempo, sei lá, incerto. Mas não, a palavra era para aqueles tempos lá, não era para os dias de hoje. Aqui, ó, vi no céu, ele viu, João estava vendo, ele não iria ver no tempo futuro, João estava vendo ali. Vi no céu outro sinal grande, né? Outro sinal grande. O que é que eu falei ainda agora? Eu acabei de falar antes. Que nessa época, no ano 70, no último ano desse julgamento, apareceu no céu uma espada grande, tipo uma espada, era um cometa, tipo uma espada, que rodeava a cidade de Jerusalém. Não era o Brasil. Não era a China, era quem? Jerusalém. Então, o episódio que ia acontecer era onde? Jerusalém. Não era com a igreja não tem nada a ver com isso. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, lembra que eu falei que era um cometa grande, rodeava Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e umas cometinhas pequenas, que rodeava também a cidade de Jerusalém. 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, é lógico que os últimos flagelos, o pau ia comer, o sangue ia ser derramado ali naqueles poucos dias, né? O sangue ia ser derramado. 7, nos últimos flagelos, pois com estes se consumou, olha a palavra de novo, se consumou, não vai ser consumada. A palavra está no pretérito passado, se consumou. O juízo aconteceu. Aonde? Jerusalém. Com quem? O povo judeu. Mas infelizmente é lamentável o que se faz com a igreja de Cristo. É lamentável. Se consumou a cólera de Deus, o juízo aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu? Aqui está claro que aconteceu. Aqui não vai acontecer. Aconteceu. Vamos ver até o 6, eu prometi, né? Versículo 2. Vi, de novo, né? Vi como que um mar de vidro mesclado. Né? Você vê que a palavra, João, o anjo eu chamo isso de perturbação. Então João, o anjo, ele jogou na mente de João uma perturbação, né? Porque tudo isso aqui são palavras de figuras, não é lateral. É palavras figuradas. Vi como um mar de vidro. Existe isso, mar de vidro? Só na mente de crente. Um mar de vidro mesclado, mordida, mascada ainda. Não, é muita loucura para uma pessoa só. Mas mesclado de fogo,
Os vencedores da besta, os vencedores da besta aqui, nesse tempo aqui, que era no ano 70, já não era Nero, era quem? Vespasiano, a outra besta já. Então a besta, a primeira que era dada no mundo, que foi Nero, mandou fazer uma estátua dele e uma moeda dele, né? Com esse nome, com essas efígies, né? 666, que se daria o nome dele. Aqui essa besta aqui já devia ser Vespasiano, o outro imperador que entrou, né? Já está no fim, já está no fim já, né? Vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Então a palavra está se referindo a Nero ainda mesmo, né? Que foi Nero quem fez essa moeda com as efígies do nome dele, que do grego daria 666. Só do latim que dá 618. Mas a Bíblia não foi escrita em latim. Jerônimo que traduziu ela em latim. Vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achava, não vai achar. Então, se vai aparecer uma besta aí, como se prega por aí, a palavra teria que estar escrita aqui, vão achar. Mas não, achava, já existia, né? Achava em pé no mar de vidro, tendo harpa de Deus, que é o imperador aqui. Não sei se eu acho que ninguém, não sei se todos entendem. Além dos sacerdotes ser pessoas de poderes, mas o imperador era quem mandava neles. Eles tinham que obedecer o imperador falava. Não bastava ele ser apenas sacerdote. 3. E entoava um cântico. Presta atenção, meus amados. Se você está fazendo isso, se você está em graça ou está na lei de Moisés. Olha o cântico aqui, ó. E entoava presta atenção, o cântico de quem? Do Cristo ressuscitado. É isso? Não, não é isso. Entoava o cântico de Moisés. É o que se canta dentro dessas igrejas por aí. Hinos de Moisés. E do Cristo, nada. Cântico de Moisés, servo de Deus. E o cântico do Cordeiro dizendo, e o cântico do Cordeiro dizendo, esse Cordeiro que era o Cordeiro? Jesus de Nazaré. E o canto do Cordeiro, que Jesus de Nazaré também era o que? Um judeu, né? Cumpridor de lei. Então você vê que tudo aqui está se encaixando na velha aliança. Aqui está acontecendo o que? Uma transição da lei para a graça. Essa mudança, né? Esse vai e vem, cruzando, graça cruzando com lei, lei cruzando com graça, mas tudo isso aqui ia acabar. Quando que ia acabar? Quando o tempo fosse abaixo. E o tempo foi abaixo no ano 70 e ele voltou. Porque essa era a profecia que dizia. O Cordeiro dizendo: grandes e admiráveis são as suas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos. O Rei das Nações, o Rei, presta atenção nessa palavra, tudo isso aqui, meus amados, não dá para ir lendo e aceitando assim não. Então, é por isso que a minha pregação demora, né? Porque eu quero explicar tudo. Rei das Nações. No Velho Testamento, Deus aparecia como? Era o Deus de guerra, Deus era sempre Deus de guerra, né, que aparecia no Velho Testamento.
Porque Deus, ele ministrava as guerras, né? Por exemplo, as guerras de Josué, quem foi que venceu? Foi aquele povo ou Deus? Foi Deus que venceu. Então, no Velho Testamento era Deus de guerra, mas no Novo Testamento é o Deus de quê? Deus de paz. Então, Deus não tem nada mais a ver com guerra. Se estão guerreando por aí, estão guerreando porque eles querem. Fica pondo o nome de Deus, é melhor falar do que ser surdo, mudo. O Rei das Nações. 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão, né? Virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram, olha a palavra, fizeram, não vai fazer, fizeram manifestos. 5. Depois destas coisas, olhei, João olhou, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo. Abriu-se no céu o santuário do tabernáculo. Presta atenção, meus amados. Eu vou ler tudo devagarzinho para você ler. Se não der tempo eu terminar aqui, nós paramos, mas eu vou ler e vou te explicar. Abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então, hoje, na velha aliança, como se começou o tabernáculo de Deus? O tabernáculo lá, feito por Moisés e os sacerdotes. Era uma barraca de pano. Aí as coisas foram evoluindo, chegou aonde? O templo, chegou no templo. Então, naquele tempo, no Velho Testamento, isso aqui era considerado. Mas hoje nós somos a casa de Deus, o templo de Deus, o tabernáculo de Deus. Nós hoje somos. Então, tudo físico isso aqui acabou. Era o fim, como dizia as Escrituras. Era o fim. Não era o fim da humanidade. É os crentes que levam para esse lado aí, né? Os teólogos, os cientistas, leva tudo para esse lado. Mas a Bíblia mostra o fim de quê? Das coisas físicas, de religião, de Páscoa, de batismo em água, tudo físico, né? Jejum, tudo físico. Então, sacerdote, homem como sacerdote, né? Tudo físico. E a Escritura dizia o que? Era o fim, ia acontecer um fim. E o fim chegou, e o fim era Jesus, o fim era Yahshua, e Yahshua voltou, Yahshua veio e foi o fim, e pronto. 6. E os 7 anjos que tinha os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro. Presta atenção, no começo eu comentei sobre os sacerdotes, que era o santuário, que eu interpretei, foi eu que interpretei. Quando é eu, já digo, eu estou interpretando, não é obrigado a você crer nem no que eu estou interpretando. Dos 7 anjos, ser os sacerdotes que ministravam onde? No santo. Então, era a voz do anjo, vinha da onde? A voz que João estava ouvindo, estava vindo da onde? Do santuário. Quem ministrava lá? Os sacerdotes. E os anjos tomavam a forma de quem? De homem. Então, por isso que eu estou interpretando desta maneira. Mas não é obrigado a ser interpretado desse jeito. Quando a coisa é minha, eu me responsabilizo por ela. É minha. Entendeu? Então, o linho fino aqui era como ele se vestia. Né? Linho fino resplandecente e cingido ao peito. Né? Eles tinham aquela cinta que cingia, aquela roupa lá. Cingia o peito. Onde é que eu parei aqui? Ixi, eu até perdi até o rumo daqui. Santuário aberto, testemunho, os 7 anjos tinham os 7 flagelos, saíram do santuário que não existe mais, há milhares de anos, há quase 2000 anos atrás, né? Não existe mais,
vestido de linho puro e resplandecente. A palavra resplandecente é como eles tinham os sacerdotes como pessoas direitas, justas. Então a palavra resplandecente está se referindo a isso. Puro resplandecente e cingido ao peito com cintas de ouro. Era justamente como os sacerdotes se vestiam. Cinta de ouro. Então, um dos 4 seres viventes, né, agora mudou para seres viventes, não me lembro até o 7, então no versículo 7. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças, né, de ouro, cheias da glória de Deus. Essas 7 taças não é isso aqui não, meus amados, pelo amor de Deus. Essa taça está se referindo o que ia acontecer com o povo judeu, com a cidade santa de Jerusalém. Cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Amém, meus amados? Então, vamos ler ainda capítulo 16, mas nós já lemos. Nós não lemos aqui nós vamos abrir Apocalipse, nós estamos em Apocalipse capítulo 15, nós vamos voltar pular para o capítulo 16, mas eu vou começar no versículo 7, que nós não leu ainda, o resto nós já leu, então nem precisa repetir isso aqui, senão nós perdemos nosso tempo. O relógio aqui não para. Então volta lá no capítulo para nós finalizar aqui, Apocalipse 16, no versículo 7, 8 e 9. Versículo 7, né? Até o 6 nós já lemos, lembra, né? Nós já lemos até o 6. Então é só você não esquecer que nós já lemos e pronto. Não precisa repetir de novo. Versículo 7. Ouvi. Você vê que tudo João está vendo, aquilo está acontecendo, não é que vai acontecer. É o versículo 7. Ouvi do altar. Cadê o altar? Não tem mais. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos, né? O julgamento, o juízo com que Deus já tinha julgado, né? Ia trazer a sentença para o povo de Israel. Teu juízo. 8. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol. Olha, sobre o sol. Esse sol, a palavra sol, quando aparece aqui, está falando de justiça, né? Sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Exatamente o que aconteceu no ano 70. Puseram fogo na cidade de Jerusalém. Milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas morreram queimadas dentro da cidade santa de Jerusalém. Mas é mais fácil futurizar isso aqui e prender a igreja. Versículo 9, vamos ler até o 9, né, eu prometi. Versículo 9. Com efeito, os homens se queimaram. Olha a palavra, se queimaram. Não vão queimar, meus amados. Não vamos ser burros desse jeito, não. Pelo amor de Deus. Eu só tenho a primeira série, mas eu não sou burro. Eu não estou dizendo aqui que os teólogos são burros. Eles são sábios. Querem enganar a igreja com coisas que já passaram, trazendo para o dia de hoje. Com efeito, os homens se queimaram. Não vai se queimar. Se queimaram já. Se queimaram. Então o anjo está dando essa visão do princípio do princípio da sentença, né? O julgamento já tinha acontecido. Deus já tinha julgado o povo de Israel, há centenas de anos atrás. Estava acontecendo o que aqui? O juízo, a sentença. A sentença estava sendo aplicada aqui. Se queimaram com o incenso e calor.
Tudo aquilo lá derreteu Jerusalém. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Nossa, aqui, quem trouxe isso? Jesus de Nazaré. Ele prometeu voltar. Porque com qual autoridade? Deus entregou tudo para ele. Deus entregou tudo para ele. É lógico que isso aqui ia ter um tempo. É só você ler 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 24 ao 28, que você vê o tempo de Jesus que tinha para fazer isso aqui. Não foi a autoridade, o poder que Deus deu a Jesus de Nazaré, não foi eterno. Tinha um tempo para vencer. Autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Amém, meus amados? Não vou terminar aqui, porque o meu vídeo já completou 1 hora. Isso não era para ter durado meia hora só. Então, meus amados, a escatologia consumada, se você não entende o que é escatologia consumada, aí fica fácil para ser enganado, né? A escatologia consumada, então, se fala de hermenêutica, e se os pastores gostam, esses cientistas aí da ciência, os teólogos, gostam de enganar a igreja, que a igreja pergunta o que é para a igreja, o que é hermenêutica. Eles sabem o que eles vão dizer? Isso é coisa de comer? Porque eles não sabem de merda nenhuma. Aí eles ficam enganando com hermenêutica, né? E exegese. Fica enganando a igreja, porque a igreja não sabe o que é isso. Se falar isso para qualquer membro de uma igreja, ele vai perguntar se é coisa de comer, porque ele não sabe de nada. O santuário que caiu no ano 70 DC, na primeira geração cristã. Todos esses acontecimentos, Flávio Joséfo, que viveu tudo aquilo lá. Flávio Joséfo era um dos que ia escapando, ele ia correndo, escapou da morte e ia correndo. Os romanos, vem cá, venha falar com nós. Aí viram que ele servia para alguma coisa. Aí conservaram a vida de Flávio Joséfo, só que obrigaram ele a mudar de documento. Obrigaram ele a ser um romano. Mas Flávio Joséfo é judeu. Flávio Joséfo, que presenciou e relatou em livro, e está aí na internet para todo mundo conhecer isso aí. Isso aqui não tem cadeado, está todo mundo para o povo conhecer, mas a igreja não quer conhecer. Ela pergunta para o pastor, pastor, eu posso ler o livro de Flávio Joséfo? O pastor diz, não, isso aí não interessa para vocês. É desse jeito. Porque a igreja, a Assembleia de Deus, ela pagou para ter essa autorização sobre os direitos autorais desse livro, né? Para ela imprimir um livro deste. Agora pergunta se... Eu pergunto se você é da igreja Assembleia de Deus, se você já viu algum pastor abrir esse livro para eles. Nunca. Nunca, porque o livro traz entendimento. O livro esclarece o que aconteceu. Os crentes ficam esperando que os apóstolos contassem esses acontecimentos. Como que os apóstolos iam contar esses acontecimentos se eles já tinham morrido? Como? Não tinha como. Então quem foi que contou? Quem viveu naquela época, o historiador Flávio Joséfo. Então, meus amados, está aí. Se você não é obrigado a crer, aqui eu só leio. Aqui eu não invento, só leio. Essa é a minha função, é ler. Mesmo tendo só a primeira série, né? Mas a minha função é só ler. Cabe a você, se você vai pesquisar, vai aceitar, vai acreditar. Faça o que você quiser da sua vida. Ninguém está te obrigando a nada. Eu apenas estou lendo.
Se você é uma pessoa daquelas que quer ouvir a verdade, então você vai ler, se você leu junto comigo, é você que vai decidir. Coincidiu o mesmo entendimento que eu? Beleza. Você vai seguir o mesmo caminho que eu estou seguindo. O meu pastor é Cristo, não é homem. Deus não tem homem como pastor. Pastor da igreja de Cristo é uma só e só existe um pastor nessa igreja, que é quem? É Cristo. Amém? Paz eterna a todos vocês. Que a graça de Cristo abençoe a vida de vocês em todos os sentidos das suas vidas. A sua mente, que ela venha iluminar a sua mente, que ela venha lhe dar entendimento, inteligência para você cuidar da sua família, do seu trabalho, dos seus negócios, enfim, da sua vida. Amém? E parar de ficar na mão de canalha sem vergonha que não tem o mínimo pudor das vidas que eles dizem que cuide. Amém? Até lá, até domingo, a partir das 19 horas da noite. Amém?